troca o tema na tela do canal do YouTube e a gente fala agora da derrota de ontem do Atlético diante da equipe do Coritiba. Derrota para o Coritiba dificulta o sonho do acesso para o Dragão? Essa é a pergunta que a gente faz aqui para vocês. O Atlético precisa chegar a 62 pontos e deu uma estacionada. Ficou mais difícil, ficou mais complicado. Mas eu queria voltar aqui para a gente fazer já no começo do bloco e depois a gente fala da partida da sequência do Atlético, sobre esse caso da polêmica do Josué. Ontem o Lacerda foi para cima dele, o técnico do Atlético, né? Diz que o Josué está em fim de carreira, diz que o Josué é um jogador provocativo, que os companheiros do Josué não gostam do jeito dele. Ontem o Rafael Lacerda foi com tudo, né, para cima do português. Foi para cima do português. Jean Lopes, o que você me fala desse caso, dessa situação? E eu queria que você fosse de novo aqui corajoso e repetisse pelo menos boa parte dos argumentos que você trouxe no primeiro bloco. Fora de hora, mas foi uma opinião boa, reconheço. Né? O que você me fala aí da derrota do Atlético ontem diante da equipe do Coritiba? Mais uma vez a arbitragem desastrosa, porque ontem pra mim o Atlético só perdeu por conta do apito. Ué, Thiago, mas o Coritiba jogou mais. Tudo bem, de fato jogou mais. O Atlético não fez uma boa partida. Mas o jogo foi 2-1, ok, Danilo? Sim. 2-1, né? Certo. Tira o pênalti pro Coritiba, tinha ficado quanto? 1-1. Pois é. Então ontem a arbitragem, o apito mais uma vez tirou a oportunidade da vitória do Atlético. Isso é fato, gente. Não tem discussão. Não tem discussão. Até que ponto essa derrota dificulta essa reabilitação, essa recuperação histórica do Atlético? E o que você me fala também da reação do técnico atleticano ao português Josué, que ontem mais uma vez foi motivo de confusão na partida, né, pela Série B do Campeonato Brasileiro, ô Jean Lopes? Fala pra mim. Bem, em relação ao que o Lacerda falou do Josué, acho que o Lacerda foi até educado, foi até suave, pois esse rapaz, esse Josué, jogador em fim de carreira, que não dá conta de jogar na Europa, vem jogar aqui na segunda divisão do futebol brasileiro, nunca teve uma carreira consistente, surgiu no Porto, que é um clube mediano da Europa, né, do terceira, quarta prateleira do futebol europeu, não deu conta de jogar lá, a verdade essa, foi revelado lá, jogou muito pouco, saiu, aí ficou perambulando em times pequenos ali de Portugal, até terminar de uma forma triste, né, na segunda divisão do futebol brasileiro, porque de craque não tem nada, porque é canhotinho, bate na bola, faz aquele trejeito. Acho um absurdo quando vocês falam que o futebol goiano não tem jogador como o Josué. O Robert, que no Atlético, que jogou muito menos minutos, muito menos partidas, tem os números pau a pau com o Josué, né? Eu até passei isso pro Danilo, o Danilo concordou comigo. São números parecidos, semelhantes, sendo que o Robert jogou muito menos. O Goiás tinha um jogador que era o Pedrinho no primeiro turno, que desequilibrava jogos, depois machucou. O futebol goiano sempre teve grandes jogadores. Chamar Josué de craque foi o Alex, que surgiu lá no próprio Coritiba. Se eu chamar o Josué de craque, como que eu devo me referir ao Djalminha, ao próprio Alex, a Rivaldo, né? a Messi, que eu tô falando de jogadores canhotos, camisas 10 como ele. Não dá para chamar um jogador desse de craque, não. Um jogador mediano, medíocre, né, que está jogando na segunda divisão, porque não deu conta de jogar na Europa. Futebol brasileiro exporta jogadores, sai aqui de baseada para jogar lá em Portugal. As equipes de Portugal, tudo é recheado de jogadores brasileiros, porque os Josués da vida não dão conta de jogar. Então Portugal tem que vir aqui no Brasil buscar jogador, porque os deles lá, com raras exceções, tem bons jogadores, mas são exceções, não dão conta. A verdade é essa. Ele desrespeitou. A minha bronca com esse Josué vem desde o jogo no Oba, quando ele desrespeitou a torcida do Vila Nova, mandou a torcida do Vila Nova calar a boca, fez sinal de provocação para a torcida do Vila Nova, provocou nós goianos aqui dentro do nosso próprio estádio. Eu não sou vira-lata, não vou aceitar nego de fora vir aqui passar a debochar da gente sem resposta. Se eu tivesse em campo, a resposta seria lá, mas como eu não estarei em campo, a minha resposta tem que ser aqui no microfone. Jogador normal, em final de carreira, tá jogando em time de segunda divisão e tem que ficar mais quieto. Thiago, a derrota do Atlético foi ruim, claro, mas eu continuo achando que o Atlético tem muitas boas chances de conquistar uma vaga. No segundo tempo ele jogou até melhor que o Coritiba, só perdeu porque o juiz inventou um pênalti lá, que não aconteceu de forma alguma, a bola pegou no peito do jogador do Atlético, depois correu pro braço, né, um pênalti inventado, a verdade é essa, como aliás o Coritiba já ganhou alguns jogos com lances bem duvidosos,
né? A verdade também é essa. E aí, o seguinte, o Atlético teve um problema, que aliás é um problema dos treinadores goianos. Quando jogam fora, ficam muito acovardados. O Lacerda, que é um treinador que eu tenho elogiado bastante, porque está fazendo um grande trabalho, ontem não foi bem, né? Colocou o time muito recuado na retranca, porque se tivesse jogado para cima do Curitiba, tinha vencido o jogo. No segundo tempo, depois tomou o gol, foi para cima e dominou. Então, se tivesse feito isso desde o início da partida, teria ganhado. Inclusive, porque o próprio Paysandu, lanterna da competição, meteu 5 no Curitiba, com Josué e tudo dentro de campo. Thiago? Meus amigos, 1h49 agora. O Jean tá pistola. Debate das Ceras, oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Explosão de ofertas na Versa Renault. Aproveite Praça Nova Suíça. Clinicato atendimento especializado em saúde mental. Dia das Crianças é com Hiperboreira. Tem brinquedos, jogos para criançada de todas as idades. Hiperboreira, gente da gente 100% goiano. E GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. Líder de Goiás, 4 lojas na Grande Goiânia, 3265-3333. Você já deixou o teu like? Hoje a nossa meta é 400 likes. Faça a tua parte e deixa o like agora. O Paulo Beto, Atlético de Goiás veio aqui para empatar, não quis jogar e por isso perdeu. Dinho Santos, o Jean Lopes tá chorando, gente, tá emocionado. Éder ML também tá ligado, reclamando aqui do Jean Lopes. Christian Prates, o Jean chora muito. Arilson Ribeiro, se o presidente do Atlético falou que o pênalti existiu. Não, o Watson não disse que o pênalti existiu. Ele disse que a bola tocou no braço. No braço. Só que antes a bola bate no peito. Se bate no peito, gente, isso é regra básica do futebol. Bateu no peito e depois na mão, não é pênalti. E pra mim ontem não foi pênalti de jeito nenhum. Atleta prejudicado pela arbitragem. E repito também, o Atlético não fez um bom jogo e o Atlético não merecia vitória, né? Mas a gente tá sendo justo aqui. Danilo Dias, o que você ia falar aqui sobre o Josué e fala também sobre a partida, sobre o jogo. O Watson disse que vai chamar o Lacerda para uma conversa. Certo. Diz que quer coragem. E o Watson, é isso que eu cobro de dirigente, cara, é postura. O dirigente paga, ok? Uhum. Então o dirigente, o diretor, o presidente, ele tem direito de cobrar. E quando ele entende futebol, a cobrança é ainda mais forte. É uma cobrança ainda mais, digamos que, precisa. O Watson falou, a nossa característica é jogar para cima. A gente tem que atacar. Não tem que ter medo. A gente não tem, assim, favoritismo para acesso. A gente perdendo ou ganhando, que perca ou ganhe, né? Atacando, jogando. O que você me fala aí dessa reação do Watson depois dessa derrota de ontem? Depois de 9 partidas, o Atlético volta a perder na Série B do Campeonato Brasileiro. Cracasso. Thiago, eu vejo que o Atlético enfrentou um adversário pesado, um adversário que nós temos que ter o respeito. O Curitiba, ele traz com os números, as credenciais que é dentro dessa Série B, pra mim, um dos times mais regulares. Prova disso são os números, um dos times que mais vezes ficou ao lado do Goiás dentro dos 4 primeiros colocados. Ele literalmente alugou, comprou e vai consolidar um lugar dentro dos 4 primeiros colocados. Não abriu brecha para nenhum outro clube ocupar o seu lugar. Assumiu 56 pontos, abrindo 5 do segundo colocado, abrindo 6 do quinto colocado. Uma rodada que foi muito boa para ele, excepcional. A rodada passada já tinha sido boa, consegue reagir no campeonato. É dono de uma das séries mais invictas da competição, passou 9 jogos sem sofrer gols. Tomou de 5 do Paysandu, que argumentinho mais furado. O Vitória em 2023 tomou de 6 do CRB. Nossa, chamou de argumentinho furado já. Péssimo argumento. O Vitória em 2023, Thiago, tomou de 6 lá em Alagoas. O pensamento furado aqui, Danilo, é o seu, que fica puxando saco de nego de fora. Não tô puxando saco de ninguém, não. Você tem que respeitar o futebol goiano, Danilo. Quem disse que eu tô desrespeitando você sempre, os times de fora são melhores que os nossos. Não. Complexo de vira-lata é esse, meu irmão. O Goiás foi superior ao Curitiba a Série B inteira. Fecha o Jean Lopes. Daqui a pouco ele tem direito de resposta. Hora nenhuma desrespeitei o Clube Goiano, tanto que eu estou citando os méritos que o Curitiba construiu. Independente se pode ser o estado do Pará, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos que falar da competição. Eu estou mostrando por que o Curitiba é dono dessa campanha, Thiago. Defesa menos vazada, goleiro é muito bom, todos os sistemas defensivos do meio campo. Mas você concorda que o Curitiba não é isso tudo, cara, mas nessa Série B não tem ninguém isso tudo, tudo bem, Thiago. Mas assim, o Curitiba em momento algum, ele fez partidas, por exemplo, como o Atlético fez nessa recuperação. Cara, como qual jogo o Curitiba fez de um porte de Atlético 3, Atlético Paranaense 0? Cara, que realmente ele encheu os olhos. Deixa eu te falar.
Coritiba e Goiás não convenceram nessa Série B, não, Danilo. Série B, quem tem um elenco bom, tem um treinador capacitado igual eles têm, e tem um equilíbrio mental bom, vai sobressair. A plástica da Série B desse ano pode não estar bonita, a gente vê um jogo vistoso, mas o time que é mais regular e tem um controle mental melhor, podia ser aqui o Goiás, o Vila e o Atlético, eu estaria falando igual, independente se é o Coritiba. Não preciso puxar saco de ninguém, não estou aqui pra isso, estou trazendo os dados, os números que eles apresentaram, e se fosse o Atlético Paranaense, se fosse o Paysandu, se fosse o Avaí, nós estaríamos falando como trouxe. Falei, olha, o Avaí em 2016, o Atlético podia fazer igual, um retorno brilhante, teve 13 vitórias, trouxemos e enaltecemos uma campanha lá de trás, mas agora nós não podemos desmerecer um Coritiba, falar que ele é time menor que o outro aqui do nosso estado. É a opinião do Jean, tudo certo, eu respeito, mas eu não concordo. Falar com o Coritiba porque tá na segunda divisão, time pequeno, não é. Não, você não respeita não, ué. Você fala que respeita, mas não respeita. Ué, por que não, Jean? Você tá falando que eu tô desmerecendo o time goiano? Não tô, ué. Eu não comento o seu comentário, você só comenta o meu comentário. É lógico. Eu acho o Goiás maior que o Curitiba, qual que é o problema? É a opinião que eu tenho, coisa que eu vou te falar, um por vez. Como é que ele me fala que o Josué, beleza, ele falou uma coisa que os portugueses vêm buscar os brasileiros aqui e vai jogar lá. Mas o sonho de todo brasileiro é qual? Não é ir pra Europa? Então nós não podemos falar nada. Não, mas e tem Portugal, um detalhe. Não, mas tem um calma detalhe. lá, e ele tá falando calma aí que o só um Josué... pouquinho. Tem um detalhe aqui que o Jean fala que é verdade. Portugal, o Porto já foi campeão, o Benfica é um grande time, já foi campeão também da Europa, time de Eusébio, a gente respeita. Agora, Portugal é a quinta prateleira do futebol europeu. Você respeita, porque o Jean falar que o Futebol Clube do Porto, não, mas ele falou de Champions, não, tudo bem, prateleira de futebol. Mas hoje amigo, ué. Poxa, vai lá hoje ué. Você sabe por que o pessoal utiliza lá o futebol do Porto? Pra usar de trampolim, como o Casimiro fez. Exato, Thiago, mas como outros fizeram. Você começa no Porto e depois você sai. Elton, quantos jogadores fizeram história lá, meu amigo? Cuidado. Galeno agora recentemente, né? O Porto é time grande da Europa, pode não ser na primeira, Bayern, Real, mas cuidado, falar que é quarta prateleira. Mais uma discordância dele. Falar que o Josué também, ele tá entregando muito mais, Thiago. E te digo mais, olha os portugueses que estão jogando futebol brasileiro. Vocês ficam aí, Josué não joga na Série A. Josué, cara, o cara é craque, tá entregando. Quanto ano passado tinha Matheus Friso no Curitiba, nós elogiávamos. Agora o Curitiba busca o Josué. É brasileiro. Era brasileiro, nós elogiávamos. Agora buscou o Josué, o cara entregou 6 gols e 3 assistências. Sem contar o Morenão que chegou lá no Atlético, 19 jogos. Ronaldo Tavares. O Tavares, isso português é muito bom, também. Muito bom. 8 gols e 4 assistências. Cara, eu adorava quando eu era elogiado pela imprensa portuguesa, Thiago. Um brasileiro sendo elogiado, sendo citado pela imprensa. Eu sou estrangeiro na terra deles. Agora, por que não? Nós não podemos elogiar. Um Tavares entregou muito mais em 19 jogos, com todo respeito, que o ataque inteiro do Vila Nova. Você pode elogiar, você só não pode falar que o meu comentário é furado. Desculpa, se isso ofendeu. Ele não falou isso, não. Não, mas às vezes é porque ele pegou, porque um comentário ele uma vez falou que o eu dei minha opinião sobre o Josué, você dá a sua. O nosso espectador vai tirar a conclusão dele. Beleza, mas o Josué... Só isso aí. Eu não entrei no seu comentário, não ofendi você nem nada. Eu não quis te ofender, porque eu citei o Paysandu. Eu em nenhum momento citei o nome Jean, mas se você lá atrás falou... Eu quis dizer, Danilo, que se o Paysandu meteu 5 lá no Coritiba, se o Atlético tivesse jogado pra frente, ele teria ganhado o jogo. Porque quando ele avançou e foi jogar de forma mais ofensiva, ele dominou o Curitiba. Você tem que analisar o comentário dentro de um contexto. Eu não falei de um jogo isolado, eu falei que o Curitiba lá dentro leva gols. Sim, perdeu pro Criciúma recentemente. Só pra gente matar aqui... Eu tava criticando o Atlético por jogar de forma defensiva. Só pra gente matar aqui, que eu ainda tenho o Matheus Carvalho. Meus amigos, atenção, o Dia das Crianças está chegando. Dê uma passada em uma das 6 lojas do Grupo Moreira e aproveite a variedade de brinquedos e jogos pra criançada. Ninguém vai ficar de fora. Hiper Moreira, gente da gente 100% goiano. Período Express movendo seu caminhão quilômetros à frente. Seba, o melhor da construção com os preços mais baixos do mercado brasileiro. Dirige os SUVs que estão conquistando o mundo. O Model S5 é o novo queridinho ícone Fashion na sua versão elétrica e com 345 quilômetros de autonomia. A revolução da revolução já começou na Tiger Moda, na Avenida T8, no setor Bueno. E Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. 1144, setor Bueno, 3241-2266, 3241-2266. Você já deixou o teu like no canal do YouTube? Ou ainda não? Você tá esperando o quê? Eu preciso do teu like, gente. Deixa o like agora para Like Imóveis, participe, deixa a tua mensagem e deixa também a tua participação. Alberto Mato, gente, o Matheus tá calado aqui. Olha o que ele mandou aqui, Matheus. Matheus Chorão Carvalho. Você tá calado aí, você chorou o que aqui, Matheus? Alex Lima, também tá ligado com a gente. O Gordão parou de falar porcaria no Twitter. Acho que o Gordão sou eu, né? Primeiro que eu não tenho dificuldade nenhuma de falar que eu tô acima do peso, meu amigo. Você é gordofóbico? Gordofobia é crime.
E assim, gordinho acima do peso, meu amigo, sou bem casado com uma mulher linda, maravilhosa, uma baita de uma morena, mulher inteligentíssima, bem formada, bem educada. Então, não tem dificuldade nenhuma. E assim, tá gordo, beleza, e daí? Você vai usar esse corpinho maravilhoso aqui, meu filho? Você tem interesse? Cai fora que você não tem chance comigo, não. Você não, meu filho. E eu não falei groselha no Twitter, não. Eu só falei uma coisa que todo o Brasil sabe. O Atlético Paranaense ele não é maior do que o Curitiba, não. Sabia, Matheus? Ele não é maior, não. Ele é muito maior que o Curitiba. Muito maior que o Curitiba. Principal campeonato do Curitiba, um campeonato brasileiro. Pra cima de quem? Você sabe pra cima de quem, Matheus? Bangu. Pra cima do Bangu. Bangu, que tá jogando Copa Rio nesse momento. O Atlético Paranaense é campeão do Brasil, campeão brasileiro, uma Copa do Brasil, 2 Copas Sul-Americanas e 2 vezes finalista da Libertadores da América. Então, meu amigo, não gostou? Deita na cama, quentinho, edredom, liga o ar-condicionado e chora na cama que é quentinho, tá bom? Beijo pra vocês, saudações. 1h59, Matheus Carvalho, até que ponto essa derrota tira o Atlético da briga por uma das 4 vagas da Série A do Campeonato Brasileiro? Ficou muito mais difícil, né, Matheus? Assim, eu nunca acreditei, né? A gente analisando o segundo turno, a partir do momento do segundo turno, eu já tinha colocado o Atlético fora da situação de acesso. E teve um avanço significativo, né, na abertura de janela, isso é um ponto importante, mas lá atrás eu falava, o Atlético ele tá reforçando bem, vai evoluir e que ele curta esse momento, que ele usufrua deste momento para já ter uma base interessante para o ano que vem. Caso muito distante venha o acesso, excelente, maravilha, é algo que ninguém esperaria. Mas a realidade do Atlético é uma só, cara. É a permanência na Série B. Ainda dá tempo? Certamente que dá, né? Mas vai ter que vencer todas as partidas. Vai conseguir fazer isso? Acho muito difícil. Muito difícil você ter uma sequência longa de vitórias assim, principalmente em reta final de competição. Cada equipe busca um objetivo. Até aquele que fica no meio da tabela busca o objetivo de ficar na primeira parte entre as 10 equipes, então é muito complicado. Então eu não acredito. O Atlético ontem fez um jogo com uma característica diferente daquilo que ele estava fazendo, de um time agressivo contra o Atlético Paranaense para um time reativo contra o Curitiba, mudou demais, né? Você tem que respeitar o adversário, como é a equipe do Curitiba, que eu discordo de você, viu, Thiago? Pra mim, o Curitiba tem o melhor elenco do campeonato. E o Curitiba fez grandes jogos também. Mas o Atlético ele deveria ter jogado o jogo dele. Um jogo mais pra cima, um jogo com volume, marcação alta, ter objetividade logo no começo da partida, porque o primeiro tempo do Atlético não foi bom. E aí, infelizmente, deixou escapar. Se é situação de arbitragem, se é situação de pressão de jogador A, jogador B adversário, se o jogador desrespeitou, cara, isso aí pra mim, jogador não interfere em nada. Não interfere em nada. É como eu falei no primeiro bloco. E eu queria ver o Josué jogando em qualquer equipe aqui do futebol goiano, porque tem momentos que precisa disso. De uma liderança, de um jogador para chamar a atenção, de um jogador para chamar a responsabilidade. Então o jogo do Atlético não foi bom. O resultado foi péssimo e agora é ver o que vai dar novamente. Continuar jogando, continuar buscando os resultados e ver o que vai acontecer lá na reta final. O bolo, ele tá muito grande, cara. Do Curitiba, que é líder, que tem um pouquinho mais de gordura até o 4º colocado, cara, a aproximação é muito grande. E aí pega essas equipes, 5º, 6º, 7º colocado, uma sequência de 3 vitórias, você acaba alcançando a proximidade do G4 ou entrando no G4.